Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Continua fazendo, continua abençoando. Toda essa noite, Pai querido, Pai amado, Pai transformando graça e misericórdia aqui no nosso meio, Pai. Deus eterno, em nome de Jesus nós oramos. E acreditamos e decretamos a bênção e a grande vitória aqui neste lugar. Ó Senhor, abençoa esses adolescentes, Pai, que está aqui. Abençoa, Papai, as crianças. Abençoa, Papai, o centro de oração. Enfim, de modo geral, todos aqueles que se encontram aqui nessa noite, levando a tua bênção, levando a tua Pai, aqui neste lugar. Vai tirando todo o embaraço, todo o impedimento desse trabalho nessa noite. E cai sobre terra em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, meu Deus, assim cremos em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Passando por Leonor, que ele é o dirigente desse culto aqui nessa noite. Louvado seja Deus, está aqui para mim no Leonor, o pastor Reginaldo, presente com nós. Louvado seja Deus. E nós estamos realizando essa obra aqui hoje, com o desejo do nosso coração, que Deus implantou no nosso coração. E hoje, em nome de Jesus, nós estamos realizando. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Estamos em um clima de festividade, né, irmãos? Passou tão rápido. Foi no fim do ano. O irmão Antônio de Paulo, o presbítero Antônio de Paulo, marcou essa festividade. E era um grande desejo do coração dele fazer um trabalho como esse aqui em Itaquaraçu. E ele me convidou, né, no fim do ano. Foi tão rápido, passou mais de 6 meses, né? Mas passou muito rápido, né? E eu aceitei de bom grado, não podia rejeitar essa oportunidade. E hoje estamos juntos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e conduzir esse trabalho em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Vamos cantar 2 hinos da nossa árvore. O hino de número 416. Mi maior. Anjos ao guiar e no céu verão, quando o sol entrar, esses coroados também serão, quando o
de adoração. Oh,
nós louvamos a Deus pelo conjunto, parabenizo pelo conjunto. E nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Quem trouxe o seu exemplar, Bíblia Sagrada, abra comigo a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículo 31. Nós vamos ler até o versículo 39. É um cântico de vitória. Um cântico, é um hino composto pelo apóstolo Paulo. E ele escreve esse hino à igreja de Roma, para que eles louvassem ao Senhor com este louvor. Vamos. Quem achou Romanos 8:31, diga amém. Amém. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando mais uma vez. Quantos têm pedido específico? Vamos apresentar o clamor ao Senhor nesta noite, irmãos. Jesus está aqui na casa. Ele tem poder para fazer coisas grandes e maravilhosas aqui no nosso meio. Levanta sua mão, santuário. Olha comigo, eterno e soberano Deus, cuja presença, Senhor, nós estamos aqui reunidos. Começamos este culto aqui, Senhor, oferecendo ao Senhor, meu Deus, toda a nossa adoração, toda a nossa devoção aqui, Senhor. Já oramos, levantando louvores ao teu nome. Agora a tua preciosa palavra foi lida para alimentar a nossa alma. Meu Deus, nós suplicamos ao Senhor uma bênção ao decorrer deste trabalho, que a mão poderosa do Senhor seja sobre nós, que o Senhor venha fazer coisas maravilhosas, coisas grandes e maravilhosas, venha acontecer em nosso meio. O Espírito Santo tenha liberdade aqui nesse ambiente. O Espírito Santo, oh, tem uma maravilha aqui. Jesus veio batizar com o Espírito Santo, venha renovar a tua igreja, venha usar a tua igreja nessa noite. Pai, receba a oração dos teus filhos deste lugar. Oh, meu Deus, venha salvar almas. Senhor, nós queremos que almas sejam impactadas pelo poder da tua palavra. O Senhor é maravilhoso. Por isso, Pai, nós contamos com a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade no culto desta noite, ouvindo os conjuntos. Nós temos conjunto aí de jovens, não temos? Os jovens, os adolescentes, e temos estilo de oração, orquestra por aí. Nós vamos ouvir esses conjuntos. Eu gostaria de começar com as irmãs do ciclo de oração, Rosa de Saron, para louvar o Senhor nesta noite. E também depois vamos estar ouvindo o conjunto chamado Viva, tá? Esperar para se preparando. Aí, se vocês quiserem vir para frente aqui, cantar qualquer coisa.
lá do quartel Sacramento, louvando o Senhor neste momento, os dois conjuntos unidos, juntos. Vamos louvar o Senhor? E os adolescentes já se preparam, porque daqui a pouco vocês também vão louvar o Senhor. Nós vamos, em nome de Jesus, ganhar tempo, porque de festividade sabe o que é, né? Então, puder agilizar para nós, vai ser bom para nós assim ganharmos tempo. Após a mocidade de Pingo d'Água e Quartel Sacramento, nós vamos já estar ouvindo os adolescentes louvar o Senhor. Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vem Jesus! Amém? Amém.
Quando choram passados unidos e entramos no céu veremos lá, com areia da praia os vermelhos, porque gloriosa vista será. Danos como areia na praia, danos como areia do mar, e vamos sentirá, todos vamos proverá, sim, danos como areia na praia. Vamos ver outro sol, outro mundo, e a morte jamais alcançará. Se saltarem conosco profundo, oh, que gloriosa vista será. Danos como areia da praia, danos como areia do mar, e vamos sentirá, todos salvos proverá, sim, danos como areia da praia. Calma vem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Danos como areia da praia, danos como areia do mar, e vamos sentirá, todos salvos proverá, sim, danos como areia da praia. Vamos Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu conversar, e passar aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Danos como areia da praia, danos como areia do mar, e todos sentirá, todos salvos proverá, sim, danos como areia da praia. E tem momentos que a boca é e o bem que fez
oração, voz, estarão de bendado. Aleluia! Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Conjunto do ciclo de oração, quartel sacramento. Amém, glória a Deus. Orquestra do tribunal. Amém. Os pré-adolescentes que veio para nós na comunidade. Oh, glória. É o monte, né? Louvado seja Deus. Amém. Vamos apresentar. Estou apresentando também aqui os nossos pastores aqui. O nosso pastor regional, o pastor Paulinho, o pastor Edmar, né? E o presbítero Manuel também que está aqui conosco. Na verdade, a gente já tinha apresentado isso primeiro, mas é assim mesmo que nós estamos aprendendo, né? Mas eu quero apresentar aqui o pessoal aqui do Taquaraçu. Quantos tem aqui do Taquaraçu, São Berto? Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Nós, esses são os nossos Coro Novo. Onde é que estão o pessoal do Coro Novo? Glória a Deus. Pastora de Mata aqui, ó. Louvado seja Deus. Então, esses são os nossos convidados que estão aqui nessa noite. Eu quero falar para os irmãos. Nós vamos dar um seja bem-vindo forte para esses irmãos. Círculo de oração masculino, fica de pé e dá um seja bem-vindo forte a esses irmãos. E não esquecendo de falar, irmão, nós dois estamos apresentando, fazendo a celebração do círculo de oração masculino e também fazendo uma homenagem às mães. Eu creio que na saída ali, as irmãs vão receber uma lembrancinha. A gente não vai repartir lá na saída, lá, que aqui está até difícil de repartir. Mas lá na saída os irmãos têm um para um lado e do outro para repartir a lembrancinha das irmãs. Né? Então vamos lá? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Ou mais uma vez mais forte. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Admiro o presbítero Montantó. Sempre vai ficar. Vamos ouvir agora o grupo de irmãos lá de Correio Novo, louvado o Senhor. Depois a orquestra lá de Quartel Sacramento também vai estar louvando ao Senhor nessa noite. Os irmãos de Correio Novo. Aleluia! Depois, os irmãos, a orquestra lá de Quartel Sacramento vai estar louvando a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos cantar o Quero Ser Fiel. Amém? Glória a Jesus. Fica só, por favor. Toda igreja pode nos ajudar. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, só quero te servir com mais fidelidade. Em
irmão Clodó, para cantar justamente para a igreja aqui nesta noite. Vai estar louvando o Senhor aqui nesta noite. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós vamos estar ouvindo a orquestra lá do Quartel Sacramento. A irmã diz que a orquestra não veio quase ninguém. Ela está pedindo para as irmãs se colocar de pé, a igreja toda, né? Vai ajudar a cantar. Isso. Coloca de pé, ajuda a irmã a cantar, que a orquestra não está de pé. Não desejou cantar. nós também vamos louvar o Senhor com nossas ofertas, nossos dízimos, né? E assim nós vamos
estar também adorando o Senhor nos nossos dias de hoje. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero dizer para os irmãos que eu me encontro feliz na presença do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, não tem 2 dias que me bateu uma tristeza tão grande. Eu não tenho vergonha de falar que a minha filha é autista. Irmãos, tem 2 dias que a minha filha está fazendo coisas que eu não consigo compreender. Eu falo para os irmãos, falei assim, oh meu Deus, tira essa angústia do meu coração. Que é muito difícil, irmão, a gente ver um filho fazer coisa que não está ao alcance da gente, a gente não poder fazer nada. Mas eu falei para o Senhor que para seguir ele ainda que eu tenho que chorar, irmão. Eu vou seguir a ele de qualquer maneira. Porque eu sei que o Senhor ele está comigo lá em Brasil. Aleluia.
palavra de Deus também vai ser transmitida aqui nesta noite pelo nosso pastor Ezequias, vai estar transmitindo a palavra do Senhor. Palavra de Deus que vai descer quentinha do céu para os nossos corações. Pastor Ezequias está com a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. O Salmo que foi escolhido pelos irmãos. O Salmo de número 127. O tema deste culto dessa noite foi o tema escolhido o presbítero irmão Tofó, juntamente com o conjunto. Salmo de número 127. Todos acharam? Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljadas. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Curva a sua cabeça e olhe comigo, eterno Deus. Soberano Pai que está no céu. Nós ouvimos aqui, Senhor, louvores ao teu nome. Senhor, mas neste momento, Pai, me dá a responsabilidade de fazer uma reflexão bíblica nesta noite, juntamente com a tua igreja que já conhece a tua palavra. Oh, meu Deus, mas eu sei que o Senhor está presente nesse ambiente, pois a tua palavra é poderosa, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é como um martelo que esmiuça a rocha, a tua palavra também como fogo que arde nos nossos corações. A tua palavra também é água para lavar, purificar as nossas vidas. A tua palavra, aleluia, ela é pura, ela é gloriosa. Senhor, venha nos alimentar nesta noite. Oh Espírito Santo, usa-nos de uma forma especial, que nós possamos entender, meu Deus, que nesta noite nós não estamos aqui por costume, viemos aqui para te adorar e para ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala comigo, fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que podem, tomem seu assento. Eu quero fazer uma reflexão bíblica nessa noite com esse salmo escolhido pelos irmãos. O livro de Salmo, ele contém 150 capítulos, números, e eles são poéticos, são poesias, e não é somente o autor desse livro, porque os salmos têm vários autores que escreveram esse livro. O maior deles foi o rei Davi, e depois nós temos os filhos de Etã, os filhos de Corá, os filhos de Asaf. E esse salmo que eu li, Moisés escreveu o Salmo 90, mas esse salmo que eu li também faz parte, e eles dizem que foi Salomão que escreveu esse salmo, como também o salmo de número 72. Esse salmo, ele faz parte da liturgia de Israel. Alguns chamam esse salmo dos salmos judeus, quando os povos, todos os anos, Israel
saía das suas casas, das suas cidades, e retornava e ia para Jerusalém, para o lugar de adoração. Todos os anos, essa festa não durava um dia só como hoje, mas durava mais de 50 dias. Eles iam para Jerusalém e ali ficavam por mais de 50 dias. Imaginem uma festa de 50 dias. Às vezes nós fazemos festa de 2, 3 dias, e quando chega no final tem gente que já está cansado e dizem: pastor, eu não fui porque eu já estava cansado. Mas o povo de Israel ficava lá 50 dias glorificando o nome do Senhor. Mas havia uma preocupação muito grande, porque quando eles saíam das suas residências, quando eles saíam das suas cidades, muitas das vezes a cidade ficava envelhecida, e eles deixavam com poucos servos tomando conta das suas propriedades. E eles chegaram até o rei e diziam: olha, vocês têm que enviar o seu exército para nos guardar, para guardar a nossa cidade, as nossas casas. E muitos deles que tinham um poder aquisitivo maior contratavam mercenários, segurança, para estar ali as suas casas seguras. Mas o rei escreveu esse salmo para mostrar para eles que não adiantava muita coisa se eles somente confiassem na segurança ou confiassem na edificação. Ele disse: olha, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. E eles então começaram a entender que nós somos dependentes de Deus. Não que o salmista está excluindo você de precaver, de cuidar, de colocar mais segurança, uma estranha na janela, na porta. Não, mas nós precisamos fazer isso, mas também confiar no Deus Todo-Poderoso. E uma das coisas que o salmista fala sobre a edificação de uma casa, construção. Esse salmo é um salmo que, eu diria, ele contém alguns verbos, e eu diria que são 4 que chamam muita atenção. Primeiro, ele fala de edificar a casa, ele fala de prosperidade, de pessoas que prosperam, de pessoas que pensam na prosperidade. Vivemos numa época em que as pessoas se preocupam muito em prosperar, as pessoas se preocupam muito em correr atrás, porque pensam que às vezes a pessoa é abençoada por apenas possuir, ter. Mas eu quero dizer para os irmãos que não adianta apenas ter, não adianta apenas você possuir, nós precisamos também ter a presença de Deus conosco. Você pode ser um milionário, mas se não tiver Jesus no coração, é o mais miserável de todos os homens da terra. E aí a palavra de Deus está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. No século XXI, irmãos, nós vivemos um momento difícil, em que as pessoas estão preocupadas muito com o tempo. Nós vivemos uma época onde as pessoas estão vivendo momentos de ansiedade. As pessoas estão doentes com ansiedade por causa do possuir. As pessoas não conseguem, como você liga a televisão, tem gente mostrando um móvel novo, um eletrodoméstico com a tecnologia avançada, um carro novo, e as pessoas começam a lutar, tentar possuir, e muitas das pessoas estão entrando em depressão e angústia. Mas eu quero dizer nessa noite: não adianta nada você possuir, não adianta nada você correr atrás, mas primeiro não buscar a presença de Deus. Quando eu lembro disso, eu lembro que Jesus falou no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e o versículo, me parece que é o versículo 15, ele diz assim, ele diz que olha, a vida de um homem, a prosperidade de um homem, ela não está somente naquilo que você possui, porque muitas vezes nós aqui na terra, alguém diz que o homem vale o que tem. Eu já vi alguém dizer isso: o homem vale o que tem. Mas eu quero dizer para vocês, não, que o homem vale não é o que ele tem, aleluia, não o que ele tem financeiramente, não é
Você pode ter. Existem pessoas que não têm muito. Existem pessoas que não têm muita coisa, mas ele tem alegria no coração. Ele tem alegria de servir ao Senhor. E esse homem, Jesus conta uma parábola desse homem. Jesus narra a parábola desse homem, que esse homem era um grande fazendeiro. Escute bem essa parábola. Esse homem era um grande fazendeiro. E ele teve um projeto, uma ideia naquele ano, e ele semeou com abundância. E a Bíblia diz que aquele que semeia muito, também muito colherá. E ele, de repente, ele começa a observar os seus campos, que já estavam quase amadurecendo. E ele diz, e ele começa a conversar sozinho, um monólogo. Ele começa a dialogar com ele mesmo, ele dizendo: o que farei? O que eu vou fazer? Eu não tenho aonde colocar os meus cereais. Ele começa a conversar consigo mesmo. Nenhum momento da Bíblia, a Bíblia está dizendo que esse homem falou com Deus. Porque esse homem, ele é um homem rico, mas era um homem miserável. Porque ele não tinha condição de falar com Deus. Ele estava distante de Deus, porque ele confiava somente naquilo que possuía. E ele começa a dizer: não tenho onde recolher os meus frutos. Mas ele mesmo depois disse: eu sei que eu vou fazer, eu farei isso. O que ele vai fazer? Ele disse: eu farei isso, derribarei os meus celeiros. Eu vou construir, edificarei outros maiores. Não é pecado edificar, irmãos, mas o salmista dizendo: se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam. Se esse homem da parábola tivesse convidado, aleluia, o Senhor para estar edificando com ele, tudo seria diferente. Mas ele diz: olha, eu vou derribar os meus celeiros. Note bem que esse homem, ele tinha tudo dentro, centralizado em si próprio. Eram meus bens, eram os meus celeiros, como algum, né? Olha para gente aqui: esse é o meu carro, essa é a minha casa, essa é a minha empresa. Irmãos, aqui na terra nós não possuímos nada. Pastor, mas eu tenho, você não tem carro. Se fosse seu, você não pagava imposto dele, você não pagava imposto até para ficar na sua garagem. Você não tem seu carro. Nós usufruímos aqui, porque qualquer dia desse nós também fechamos os olhos e alguém vai andar no nosso carro, alguém vai deitar na sua cama, alguém vai morar na sua casa, porque nós viemos desse mundo, não trouxemos nada, e de sorte também não levaremos nada para o outro lado. Mas esse homem dizia: tudo é meu, os meus bens, os meus frutos, e eu vou derribar, e eu vou derribar os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades. Imagina o projeto desse homem. Os campos já estavam quase na hora da colheita, e ele agora contrata homens, carpinteiros, pedreiros, armadores, e agora soldadores, e ele agora vai para a sua fazenda construir os seus filhos. E ele começa aquela correria, o trabalho afadigado, e ele começa a correr contra o tempo, para que quando chegasse a colheita, tudo estivesse preparado. E assim aquele homem fez. Foi uma correria tremenda. O cansaço estava sobre a vida daquele homem, mas ele não parou. Os funcionários também, e ele continuou construindo. Mas chegou o tempo da colheita, e ele agora colheu, agora levou o pessoal para o campo e começa a colher. Colheu o que tinha de colher, entulhou o seu celeiro, e ali, ele agora muito cansado, muito desgotado já, e ele agora começa a olhar para o seu celeiro, abortado das suas novidades, dos seus frutos, e ele usa uma palavra triste. Ele começa a dizer, ele disse: olha,
e direi à minha alma, ele diz à sua alma, minha alma, tens em depósito muitos bens, para muito tempo. Descansa, come e bebe e fome. Depois de toda aquela conquista, ele olha para o seu celeiro, que ele havia edificado, sem a presença de Deus, mas ele diz, oh minha alma, come, bebe, descansa e folga por muitos anos. Até parece que ele tinha condição de acrescentar um côvado na sua idade. Ele poderia, por um ano da sua idade, 6 meses, ele não poderia fazer isso. Enquanto ele estava imaginando o descanso, uma aposentadoria, viajar, conhecer outros países, conhecer outras cidades, e agora ele estava tranquilo, nunca tinha falado com Deus, nunca tinha orado. Ele dizia, ó minha alma, a alma também era dele. Mas quando a noite chegou, alguém bateu na porta. Louco. Eu quero pedir a tua alma nessa noite. Eu peço a tua alma nessa noite. Já que ela é tua, eu quero ela de volta. Dá-me a tua alma. Você é louco. E eu te pergunto, a Bíblia diz que Deus falou com ele, louco, esta noite te pedirei a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite te pedirei a tua alma, o que você tem preparado. Como tens vivido nessa terra? Aleluia. Como você tem sobrevivido nessa terra? Como você tem andado nessa terra? Os olhos de Deus estão te contemplando todos os dias, a todo instante. Ele sabe o que você tem passado, o que você tem feito. Mas essa noite é uma noite de acerto. É noite de acerto. Para aqueles que querem viver arregaladamente, isso é loucura. Mas para aqueles que já servem ao Senhor, isso não tem mais importância. Porque Paulo disse, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas para aqueles que vivem desornadamente, de qualquer maneira, vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida de qualquer maneira, Deus está dizendo essa noite, eu pedirei a tua alma. Se o Espírito de Deus falar com você nessa noite, não saia dessas portas sem consertar sua vida com Deus. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que ele fez. Se o Senhor não guardar a cidade, pastor, eu coloquei câmera lá em casa, conversando com um rapaz um dia, desviado, era presbítero da igreja, entrou para o mundo do crime e começou a cantar, jurado de morte. Eu fui na casa dele, a esposa dele era crente com os meninos, e ele disse, não pastor, eu sou um homem muito tranquilo, aqui está uma 380, aqui está meu 38, e aqui minha casa é toda cheia de câmera vigilando, 24 horas.
amigo, a única solução é Jesus. Aceita Jesus como Salvador. Jesus tem o poder de guardar a sua vida, mas ninguém pode guardar a sua vida aqui na terra, a não ser Jesus. Ele disse: eu confio muito na vida. Um dia você estava na rua esperando o ônibus encostar para ele. Ele construiu a sua casa na rocha, Bonezinho. Ele construiu a sua casa bem num alicerce bem sólido na rocha. Mas o adversário veio sobre ele. Ele fez aquela casa e sabia que ele ia ser atacado. E a Bíblia diz que o vento soprou, os rios se encheram e combateu aquela casa. Mas aquela casa não caiu. Sabe por quê, irmão? Ela estava protegida na rocha. Tem muita gente que as casas já caíram porque não protegeram as casas. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo: proteja a sua casa. Não adianta você ter sentinela. Não adianta você contratar um engenheiro, um perito em qualquer coisa para proteger a sua casa, a sua família. Quem protege a sua família é Deus. Quem guarda os seus filhos é Deus. Quem guarda a sua vida é Deus. Você confia nesse Deus? Deus é a nossa proteção. O salmista de direito do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Você crê nesse Deus? Esse Deus maravilhoso. Você está sentindo a presença desse Deus glorioso que protege 24 horas por dia? Sabe o que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor te protegeu durante o dia. Você não viu, você não entendeu nada, mas o Senhor colocou uma legião de anjos para nos guardar durante o dia. E o apóstolo Pedro aproximou de Jesus e Jesus disse: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi Satanás cair como um raio sobre a terra. E Satanás, poucos dias agora me pediu para se acabar com a sua vida, mas eu não deixei. Aleluia. Jesus continua fazendo a mesma coisa. Sabe por que você está de pé diante da presença do Senhor? Porque maior é o que está conosco. Tem muita gente que não tem medo de macumba, macumbeira, não sei o quê. Eu estou com medo de dizer: para com isso, meu querido. Não tenha medo disso, porque o maior é o que está conosco. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você confia nesse Deus maravilhoso? Oh, aleluia! Aleluia! Em vão, os sentinelas vão ficar vigilando se o Senhor não guardar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O salmista diz que confia no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Tem gente que se abala qualquer coisa, qualquer rumor. Pastor, fiquei sabendo que lá na Europa está vindo uma peste, uma doença que já matou 3 pessoas. Eu estou com medo. Para com isso, meu querido. Nem peste alguma chegará à tua tenda. É a ordem de Deus. Aleluia. O povo de Deus descansa no Senhor. Nós temos que confiar, irmão, na proteção de Deus. Essa proteção só vem de Deus, a verdadeira proteção. Aleluia, aleluia. O salmista Davi, irmãos, foi um guerreiro. Ele estava nas batalhas e ele disse: olha, eu sei que o Senhor tem feito as minhas mãos ficar fortes. Eu nunca perco a força dos meus braços. E com a minha espada os meus inimigos se dobraram diante de mim. Sabe por quê? Não é porque Davi era o melhor, não, irmãos. Porque ele confiava no Senhor. Ele nunca fez nada sem consultar o Senhor. E Deus sempre estava ao seu lado nas batalhas. Então, meus irmãos, aprenda a confiar no Senhor.
Aprenda a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Primazia na sua vida. Ah, pastor, vou fazer uma viagem pequena. Isso vai acontecer nada, irmãos. Não vai acontecer. Domingo mesmo vim em São João do Oriente. Vou contar para vocês um milagre. Vim, passei na casa de uma irmã, perto da igreja ali, em Iapu. Nós visitamos, que ela perdeu o filho recentemente. E ela tinha ligado para nós passar lá, passamos lá, fizemos uma oração. Quando eu estava no carro, outra coisa, não seja um desobediente. Eu fui um desobediente. Eu ouvi a voz de Deus e não obedeceu. A voz falou comigo: não passe por essa rua. 2 ou 3 vezes. Eu liguei o carro e passei na rua. E quando eu fui entrando, subindo a rua, à esquerda, eu tinha que preocupar só com a esquerda, porque os carros estavam subindo e do outro lado os carros descendo. Eu olhei para a esquerda, não vinha nem carro, e eu enfiei o meu carro. Quando eu embiquei o carro, irmãos, eu só vi o barulho. Um ônibus desceu da Rio Doce na contramão e ia me pegar na porta do meu filho que estava na minha direita e ia nos matar. Mas eu parei lá, o livramento de Deus foi tão grande que eu parei o carro imediatamente. E o carro só levou, só arranhou o para-choque aqui nos porta-malas daquele ônibus, no bagageiro. Mais um nada, e haveria acontecido um grave acidente dentro da cidade. Irmãos, temos que confiar no Senhor e ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus, irmãos. Eu falei depois, eu sou errado. E Deus ainda me poupou, porque Ele falou comigo, eu não era para ter permissão. Então, irmãos, nós temos que confiar no Senhor e quando ouvir a voz, conhecer a voz de Deus e saber que é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Se eu fosse contar, irmãos, o tanto de livramento que Deus já me deu, por resto tem uma época que eu disse: eu não vou dirigir mais carro e nem vou andar de ônibus. Aí, meu irmão, isso é pouco, vai andar a pé. A pé também você corre perigo. E eu capotei 2 carros. De passageiro dentro do ônibus, 3 ônibus capotou comigo. Então imagine que 3 ônibus capotou comigo. 5 acidentes graves. 5 acidentes. E o Senhor me poupou de todos esses acidentes. Eu posso glorificar o nome do Senhor 24 horas. Irmão, sabe por quê, irmão? Porque Deus tem protegido a minha vida. E às vezes as pessoas nem percebem o que Deus fez, né? São coisas que você nem tinha acontecer. E Deus te livrou. Às vezes você estava dirigindo ali, o pneu do seu carro fura, você fica lá: não, meu Deus, o que está acontecendo? Não podia, eu tinha que chegar, meu carro furou o pneu, mas Deus furou o seu pneu. Mas você fica tranquilo, fica tranquilo. Eu estou te livrando do acidente lá embaixo daquela curva, eu estou te livrando daquela carreta, e você está ali trocando o pneu, até nervoso, mas o Senhor está poupando a sua vida. Às vezes seu carro dá um problema, ele fica na garagem 3 dias, e você não se conforma, fica tranquilo, acaba o teu coração, que é a proteção de Deus para a tua vida e para a tua família. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Então o salmista Davi, o salmista Salomão, ele está dizendo aqui: se o Senhor não guardar a cidade, em vão ele cuida, ele protege, em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. E ele fala: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das ruas. Irmãos, você já notou a correria que o mundo está? Imagina a correria que o mundo está. Tem gente que levanta 4 horas da manhã e já está na rua, com a sua marmita, na bolsa, uma garrafa de água, uma garrafinha de café, porque tem que correr atrás do pão. É ou não é, irmãos? É uma correria. Mas o que nós fizemos, irmãos? Se o Senhor não estiver na frente, isso ainda é inútil. É inútil. O salmista: comer o pão das dores. O cansaço, às vezes tem gente quando vai almoçar, irmão, ele não consegue nem ficar sentado de tantas dores no dia
vezes, irmãos, ele chega em casa cansado, ele diz: eu não vou no culto hoje, estou muito cansado. E não vai cultuar a Deus, nem lê a palavra, nem faz uma oração. Mas o Senhor ainda desperta ele pela manhã, às 4 da manhã, ele vai trabalhar e não lembra de novo, ele vai trabalhando. Como Deus é misericordioso para nós, irmãos. Como Deus tem sido glorioso por nós, mas às vezes nós não damos atenção ao nosso Deus. Mas se nós fizermos isso, irmãos, e não colocar Deus na frente sem último, sabe por quê, irmão? Vai chegar o dia que nós vamos perder nossos passos. Nós vamos perder a nossa audição, nós vamos perder a nossa voz, nós vamos perder as nossas vistas, nós vamos perder as nossas forças. E vai dizer, como Salomão disse lá em Eclesiastes: não tem mais contentamento, acabou tudo. E vamos cantar a canção Lucro de Jeremias: findou a cega e acabou o verão, e nós não estamos salvos. Muita gente, irmão, vivendo na correria, vivendo pensando só no comer, no beber, no vestir e no possuir. Quando o salmista, Salomão está dizendo aqui, ó: que ser inútil, vos será levantar de madrugada e repousar. Tem gente que chega do trabalho e não vai trabalhar mais ainda, vai fazer outras coisas. Em vez de tomar um banho, refrescar, e diz: hoje eu vou à casa de Deus. Não, hoje eu vou lá para minha roça. Eu tenho minha roça, eu tenho minha chácara, eu vou para lá, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, pare um pouco. A nossa vida não consiste só naquilo que nós vamos possuir aqui na terra. Nós temos que entender que a maior riqueza nós vamos possuir lá na eternidade. Tudo isso vai passar. Se o Senhor quiser te dar, amém, receba. Mas se Ele não quiser, se Ele quiser te levar ganhando o que você tem, fique tranquilo. Mas você diga para o Senhor: eu quero almejar o céu. O meu destino é o céu. Quantos têm destino ao céu aqui nessa noite? Diga para Deus: o meu destino é o céu. Não é essa terra, irmão. A nossa vida aqui é muito passageira. A nossa vida aqui é muito transitória. Ele disse: o que adianta fazer isso? Pois assim dá eles o sono aos seus amados. Quando o salmista de Salomão diz: pois assim dá eles o sono aos seus amados, há uma interpretação que diz, uma versão bíblica que diz: pois assim, enquanto você dorme, Deus está cuidando de outros detalhes da sua vida. Meus irmãos, quando nós estamos dormindo, nos repousando, o Senhor está nos guardando, Ele está cuidando de algumas coisas que nós deixamos de fazer. Por isso, irmão, que nós temos que depositar nossa confiança no Senhor. Você não deve fazer tudo hoje, fique tranquilo, o Senhor faz o resto. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, diga-me, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você dorme, a palavra está dizendo: enquanto você dorme, Deus está acrescentando mais coisas sobre a sua vida, mais maravilhas sobre a sua vida. Ele está acrescentando salvação na sua casa, Ele está acrescentando libertação na sua casa, Ele está acrescentando livramento na sua casa. Ele está te dando cada dia mais. Enquanto os seus amados estão dormindo, Ele está cuidando dos mesmos detalhes. Mas precisa ser amado dele. E ele disse: eu amo os que me amam. Foi Deus que disse: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. Olha que encontro. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua: não adianta construir, não adianta vigiar, não adianta ficar correndo atrás de muita coisa, comer o pão das dores, levantar cedo demais e dormir tarde demais para adquirir as coisas, se Deus não estiver na frente. Ah não, pastor, eu estou lutando isso por causa dos meus filhos. É porque eu tenho que deixar, eu tenho que dar um diploma para o meu filho, eu tenho que dar diploma para minha filha.
Eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo um pé de meia para os meus famílias. Quando eu morrer, os meus filhos. Não, sabe o quê? O salmista dizendo que fique tranquilo, os filhos são a herança do Senhor. Quem vai cuidar dos seus filhos é o Senhor, porque eles são a herança do Senhor. Aleluia! Foi Deus quem te deu. Aleluia! Ele te deu uma parte da sua herança, entregou na sua mão e fica sossegado, porque quem é aquele que não cuida da herança? Glória a Deus! Deus vai cuidar da herança. Ele cuida de você e vai cuidar do seu filho, da sua filha. Quantos creem nisso? Aleluia! Enquanto eu estou aqui nessa noite, Deus está cuidando dos meus filhos. Deus está cuidando dos seus filhos. Sabe aquela filha sua que está lá na faculdade? Nesse exato momento, Deus está cuidando dela. Sabe aquele filho que está no trabalho nesse exato momento? Nesse exato momento, Deus está cuidando dele. Aquele que está na estrada, no volante, ou no guidão de uma moto, Deus está cuidando dele. Você pode crer nessa palavra? Essa é a palavra profética aqui nessa noite. Deus está cuidando de pessoas no mínimo os detalhes. Deus está dando um livramento que era para a morte, mas Ele está livrando pessoas aqui nessa noite. Deus cuida de pessoas. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Aleluia! E ele diz: ei, os filhos são como flechas na mão de um valente. O que é flecha? Flecha é uma arma de ataque, longa distância. Aleluia! E ele disse: olha, os filhos são como flechas na mão de um valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos quando falarem com os inimigos da porta. Era o costume daquela época, irmão. O homem e a moça casavam, e eles tinham o interesse de possuir muitos filhos, principalmente filhos homens. Jacó, por exemplo, ele teve 12 filhos. Agora, note bem, quando o homem tinha muitos filhos, como Gideão, teve 70 e tantos filhos. Imagina esse homem, quando ele sentava na porta, porque os negócios eram tratados na porta da cidade. Sentava ali com os juízes para julgar as suas causas. E quando chegava um pai que não tinha filho, não tinha ninguém por ele, era um desvalido, muitas das vezes essa pessoa não recebia uma justiça correta. Mas quando o juiz olhava para aquele pai de família que chegava, irmão Elias, aquele monte de filho tudo armado, com a aljava cheia de flecha, com o arco na mão, e ficava assim, ó: pode tratar com a causa do meu pai. Como é que o juiz ia prender, irmão? O juiz tinha, por mais que ele não queria, ele dava, aleluia, uma causa ganha para aquele homem, porque tinha medo dos seus filhos. Irmãos, nós temos que criar nossos filhos bem armados. Nós temos que armar nossos filhos com a armadura do céu, irmãos, porque o inimigo, irmãos, tem que olhar para nós, tem que olhar para os nossos filhos e temer, e recuar, porque aquele que tem a sua família e filhos, aleluia, bem criados na tua palavra, meus irmãos, o diabo passa longe. O diabo passa longe. A Bíblia diz Filipe. A Bíblia diz que Filipe morava em Cesareia. E ele tinha 7 filhas moças que profetizavam, e era cheio do Espírito Santo. Irmão, as 7 filhas de Filipe, irmão, era uma bênção na igreja. Quando Filipe abria a boca, as filhas glorificavam a Deus, e todo mundo dizia assim: opa, não brinca com Filipe, não. Ele tem 7 filhas virgem moça, profetiza aqui na igreja, é uma bênção na casa de Deus. Você tem que lutar, irmão, porque nossos filhos estejam aqui. Tem gente que fica preocupado com os meninos. Ah, meu menino está tendo um problema. Como eu vi a irmã, irmã, cadê a irmã Alessandra? Irmã Alessandra, fica tranquilo com o seu menino.
Essa menina é a bênção de Deus. Ela é uma herança de Deus. Fique tranquilo. Irmão, isso é por pouco tempo, é um pouquinho de tempo. Fique tranquilo. Ela é a bênção de Deus. Ela é um galardão que Deus colocou na sua mão. É o maior presente que Deus colocou na sua mão. É o maior presente que colocou aqui para a igreja. Glorifica o nome do Senhor. Essas crianças são bênçãos do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, irmão, esse salmo foi escolhido nessa noite. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Você pode edificar, você pode ter projetos, mas o maior projeto, o seu maior projeto, não pode esquecer do maior arquiteto, que é Deus. É Ele que planejou todo o seu projeto. Manda Ele, pede, Senhor, projeta toda a minha vida, todos os meus passos, meu caminho aqui na terra, sejam projetados pelo Senhor. A Bíblia diz, Salomão escreveu, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se o Senhor não proteger a sua casa, a sua cidade, em vão vestir o seu interior. Coloca Deus para proteger a sua vida. Não saia de casa sem falar com Ele. Não chegue em casa sem falar com Ele. Não vá para a igreja sem falar com Ele. Não volta da igreja sem falar com Ele. Aleluia. Viva esse momento de harmonia, de intimidade com Ele. Aleluia. Porque não vai ser inútil tudo que você fizer. Porque tudo que você fizer, colocando Deus na frente, não será inútil. Tudo que você fizer, colocando o Senhor nos seus planos, não será inútil. E não desista dos seus filhos. Não desista da sua prole. Não desista. Por isso que eu falei aqui: prosperidade, provisão, proteção e procriação está embutido nesse salmo. Diga comigo: prosperidade, proteção, provisão e procriação. Tudo faz parte de Deus. É Deus quem dá. A verdadeira prosperidade é Deus quem dá. A verdadeira proteção desse salmo é Deus quem dá. A verdadeira provisão é Deus que provê para nós. Ele é Jeová provedor. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele continua provendo para nós. Nada vai faltar para você. Nada vai faltar para a sua vida. Não vai faltar alegria. Não vai faltar gozo. Aleluia. Não vai faltar vitória sobre a sua casa. Sabe por quê? Ele é o provedor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a sua procriação, a sua prova será uma bênção. É galardão de Deus. Amém? Eu convido a igreja para ficar de pé. Oh, aleluia. Eu convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos estar orando nessa noite. E eu quero fazer uma oração aqui, irmãos. Mas antes de fazer essa oração, eu quero convidar, quem sabe tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que ouviu a palavra de Deus nessa noite, que às vezes tem levado a sua vida de qualquer maneira, e você não quer ouvir a voz que aquele homem rico ouviu na palavra. Logo, esta noite te pedirei a tua alma. Mas que você seja prudente. Quando ele pedir a tua alma, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E ele vai dizer também: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Aleluia. Tem essa pessoa nessa noite que quer reconciliar com Jesus, que não quer correr o risco de perder a oportunidade. Aonde tem uma pessoa para Jesus nessa noite? Dá o sinal com a sua mão. Aleluia. Eu quero ver. Vem a pessoa para Jesus. Aonde tem a pessoa para Jesus? Aí afora tem a pessoa para Jesus. Se não tem, eu quero orar por você. Levanta a sua mão. Eterno Deus e soberano. Senhor da glória, nessa noite nós temos aqui essa reflexão bíblica no Salmo de número 127. Oh meu Deus, eu sei que o Senhor está presente nesse ambiente. A tua palavra foi pregada no 10º ano aqui, Senhor, no ciclo de oração Monte de Sião. Oh meu Deus, os teus filhos, meu Deus, que está completando, aleluia, esse ano de existência desse conjunto. Meu Deus, continua abençoando esses irmãos, despertando esses irmãos, despertando essa igreja, cada dia mais, meu Deus, desperta nossas vidas, que nós saímos daqui nessa noite, Pai,
especiais por baixo ali, ó. Vai diretamente assim lá na frente, nós temos uma refeiçãozinha lá para cada um de nós, tá? Eu tenho o prazer de você esteja lá, junto com nós lá, alimentando a palavra do Senhor agora, o pãozinho desceu do céu, quentinho para nós, e agora nós vamos alimentar um pouquinho do nosso corpo e Cristo também. Em nome do Senhor Jesus. Os homens, por gentileza, saem aqui nessa porta aqui, ó, e as mulheres saem na porta do lado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmão. Vamos orar. Aleluia. Vamos estender as nossas mãos para os céus e oremos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, neste momento queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio tão maravilhoso de poder estar aqui neste momento, papai, mais uma vez aqui neste lugar, adorando e bendizendo o teu nome. Oh, eu louvo ao Senhor por tudo quanto o Senhor Jesus tem feito no nosso meio. Abençoa aqui, papai, essas vidas que estão aniversariando, que o Senhor continua fortalecendo elas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como foi falado, essa estrada aqui, me parece que não chega nem 3 quilômetros, né, irmão? É perto. Tá? Posso seguir a sua mão? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce e gloriosa comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós e todos dizem amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu